a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. É impressionante como eu acho essa música linda. Eu acho ela maravilhosa. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar das misericórdias do Senhor que não tem fim. Essa música, parte dela é baseada num texto do livro de Lamentações, que está lá no Velho Testamento, é logo na sequência do profeta Jeremias, e muita gente acha que esse livro é de autoria do profeta Jeremias. Entretanto, eu diria que não dá para chegar exatamente a essa conclusão, não. Tudo indica que a gente não sabe quem foi que escreveu as Lamentações. Mas se você conversar com uma pessoa de igreja mais antiga, eles até se referem a esse livro como Lamentações de Jeremias. Mas não é o caso aqui, não importa quem escreveu. O fato é que Lamentações foi escrito num período em que Jerusalém, lá 500 e pouco antes de Cristo, era uma época em que Jerusalém foi totalmente arrasada, mas totalmente arrasada pelos babilônios. Lembra? As tribos se dividiram, a gente tinha o Reino do Norte, o Reino do Sul. O Reino do Norte foi levado pelos assírios, nunca mais voltou. O Reino do Sul, do qual Jerusalém fazia parte, ele foi aos poucos degradado e foi para Babilônia, em cativeiro. Então trata desse período do domínio babilônico e da destruição total. Jerusalém foi arrasada. Muita gente pega esse versículo que eu vou ler aqui. Aliás, eu vou ler agora já. Vamos ver que bonito. Aqui, as Lamentações. Capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 22. É lindo, hein? Olha só. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Muitos coaches, muitas pregações vitoriosas, triunfalistas, eles pegam esse pedaço aqui e falam, tá vendo? Olha as misericórdias do Senhor. Deus é misericordioso. Realmente, Deus é misericordioso mesmo. Mas vamos entender, isso daqui foi escrito num contexto de completa devastação. Vamos imaginar que o nosso país se tornasse assim uma terra de ninguém não, vamos falar assim, um local invadido, destruído, que as pessoas pegassem tudo na sua casa e levassem embora, que morresse mais da metade ou quase todo mundo aqui, e ainda o que sobrasse fosse levado como escravo para uma outra terra distante e que você sequer pudesse falar o seu idioma. Então, é nesse contexto em que isso daqui foi escrito. Num contexto, sim, de completa devastação. Terra arrasada. E como que o autor tem coragem de falar ainda assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? É que aqui ele reconhece que o que estava acontecendo com o povo era uma coisa justa. O povo estava vivendo um juízo de Deus terrível. Deus tinha um pacto com esse povo de Israel. Eles quebraram completamente esse pacto reiteradamente, mas se você pegar o Velho Testamento para ler, você vai ver como esse povo era desobediente, como esse povo era idólatra, e Deus então trata com eles de uma maneira severa, de uma maneira dura, mas é só através dessa tratativa em que depois, quando eles voltam desse exílio na Babilônia, é que a idolatria foi extirpada do meio de Israel. Então, isso não foi escrito num momento de alegria, no meio de uma campanha para você conquistar a sua casa própria, para você conseguir comprar o seu carro zero. Não. Isso foi escrito num momento de dor
profunda. E nesse momento de dor profunda, o autor, sei lá se foi Jeremias, mas o autor, ele reconhece a sua pecaminosidade, né? Ele se reconhece como uma nação pecadora, arrependida e que olha para Deus e enxerga que apesar de tudo que esse povo aprontou, apesar do juízo que Deus estava exercendo sobre eles não seriam totalmente destruídos, que eles seriam reintegrados à sua terra e que o Senhor ainda era com eles. Então, vamos voltar aqui. Tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Aqui, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande a tua fidelidade. Grande a tua fidelidade. Então vejamos. Como é que está o Brasil hoje? Como é que está o mundo hoje? Será que a gente está seguindo aos mandamentos do Senhor? Eu te digo que não. Não precisa de muita observação para a gente falar que não. Que o mundo está perdido. Que as pessoas riem das coisas de Deus. Mas, apesar de tudo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Como é que está a sua vida? Você está longe dos caminhos de Deus? A sua vida está uma terra arrasada? Será que a sua vida está em alguma semelhança com o que estava Jerusalém na época em que isso foi escrito? Pois eu tenho uma notícia linda para você. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso foi escrito no Velho Testamento. A gente que tem a revelação do Novo, puxa vida, o que significa evangelho? Evangelho significa boa nova, boa notícia. Então você está aí na sua Jerusalém arrasada, você está aí vivendo a sua terra arrasada. Não sei se na sua vida econômica, se na sua vida amorosa, se na sua vida psicológica, né? Muita gente está com um problema psicológico, uma tristeza que não sabe de onde que vem. Pois não importa. Evangelho, boa nova, boa notícia. Que boa notícia é essa, além de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? A boa notícia é que há perdão para os seus pecados em Cristo. Que você pode se tornar uma nova criatura em Cristo. Como? Se arrependendo dos seus pecados. Reconhecendo que você é um mísero pecador. Que você precisa de um Redentor. Então, se você se arrepender, ter esse reconhecimento, reconhecer que Cristo veio, morreu naquela cruz pelos seus pecados, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, voltará para buscar a sua igreja, você estará salvo. A misericórdia do Senhor estará aí agindo na sua vida. É graças a essa misericórdia que a gente não é fulminado imediatamente. Que você possa enxergar essa misericórdia, que você possa sentir esse amor de Deus, que você possa pensar sobre a sua vida e que uma grande obra pode ser feita em você. Que essa tristeza que você sente, esse vazio que você sente, ele pode ser preenchido por algo alegre, por algo que transborda, por algo que você vai ficar bobo querendo ficar contando para as outras pessoas, que nem eu aqui, querendo que as outras pessoas também conheçam essa realidade, conheçam esse amor, conheçam essa felicidade. Essa é a palavra que eu tenho para você para essa semana. Que você tenha dias abençoadíssimos à sua frente, que você possa também curtir esse vídeo, compartilhar, mandar para alguém que precisa conhecer as misericórdias do Senhor. Lembrando que lá no TikTok eu sou Vitamina Bíblica, mais de 30 mil seguidores, obrigado a cada um. Lá no YouTube eu sou canal Daniel Tetel com U. E você é bem-vindo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau, tchau.